Olá pessoal, então nessa nossa videoaula nós vamos estar falando sobre a imunização. O objetivo dessa videoaula não é falar minuciosamente da imunização, né? São várias etapas da ação do sistema imunológico, mas é falar de forma geral, tá certo? Então vamos lá. O que seria a imunização, né? Ela é o quê? Uma proteção imunológica contra uma doença infecciosa, tá? O objetivo é aumentar a resistência, certo? Então o que nós temos? Né? Muitas doenças, né? Principalmente as doenças virais, né? Vamos estabelecer aqui. As doenças virais, elas praticamente não existe quase nenhum medicamento que vai combater um vírus, né? Um vírus, ele não tem célula, ele é acelular, né? E como ele não tem célula, como ele é acelular, então ele não tem um metabolismo. Todo antibiótico, todo medicamento que age em cima de um micro-organismo, né? Seja uma bactéria, seja um protozoário, seja um fungo unicelular, ele vai interferir ou no metabolismo da célula ou na própria estrutura da célula, né? Então, impedindo o metabolismo, impedindo o funcionamento da célula ou desorganizando a própria estrutura celular, você mata o organismo unicelular. O problema do vírus é que ele não tem célula, e não tendo célula ele também não tem o metabolismo, né? Se você quiser saber mais sobre vírus, você pode clicar e assistir a nossa videoaula sobre vírus, tá certo? Mas o fato é que o vírus, então, ele praticamente não existe nenhuma medicação para ele, né? Com algumas poucas exceções, como retrovírus, que podemos ter os antirretrovirais, que vão impedir a reprodução, mas também não vão atacar o vírus em si. Então, doenças virais, o que vai acontecer é que se a gente sobreviver à infecção, né, por um período de tempo, o nosso corpo vai encontrar a imunidade, né? A exceção, infelizmente, é a AIDS, né? Que o vírus se esconde do sistema imunológico e ele não consegue encontrar o anticorpo para o vírus virtualmente nunca, né? A gente nunca conseguiu encontrar, perceber uma pessoa que tenha conseguido atingir esse tipo de imunidade, né? Algumas pessoas são naturalmente imunes ao vírus, mas é por causa do mecanismo de membrana das células de defesa e não por anticorpo mesmo, tá? Bom, então como é que vai funcionar, né? Nós temos dois tipos de imunização, a ativa e a passiva. A imunização ativa, né? Na imunização ativa, então o antígeno, né, que é um micro-organismo, vai entrar no nosso corpo. E o nosso corpo ele vai desencadear uma resposta, né? Ele vai tentar lutar contra esse micro-organismo, certo? No caso de vírus, né, entrar o anticorpo. As células de defesa vão fazer o primeiro combate, que a gente chama de resposta natural, né, que é a resposta padrão para qualquer micro-organismo que invade, é as células de defesa fagocitar, tentar devorar o micro-organismo. Então eles vão tentar devorar o micro-organismo e vão levar essa partícula viral, esse vírus, até o gânglio linfático. Lá no gânglio linfático vai começar a produção de anticorpo. O anticorpo, na verdade, ele é uma contraproteína. Ele é uma proteína que vai encaixar no sítio de encaixe do vírus, impedindo que o vírus consiga se encaixar na célula para atacá-la, né? Então, dessa forma, o anticorpo inutiliza o mecanismo de ação do vírus. E aí depois, né, como esse vírus não vai conseguir mais se replicar, basta que as células de defesa, os fagócitos, devorem esses vírus e metabolizem eles. E aí a pessoa vai estar curada da infecção, certo? Então, essa de forma genérica, o mecanismo da imunização ativa. Só tem um problema, né? Quando eu contraio uma doença, o meu corpo ele vai produzir esse anticorpo na tentativa e erro. Tá? Quando um micro-organismo entra no meu corpo, ele vai começar a tentar produzir o anticorpo na tentativa e erro. E tem a ver com a nossa genética, a nossa combinação genética. Então, lá no gânglio
vai ter a partícula viral e vai começar a ser produzido o anticorpo, a proteína. Encaixa, tenta encaixar, não dá. Tenta outra, encaixa, não dá. Tenta outra, tenta encaixar, não dá. Até que vai ser o encaixe. Uma hora o sistema imunológico vai encontrar a proteína certa que vai encaixar e inutilizar o vírus. A questão é que isso pode demorar de algumas horas até dias ou semanas, certo? Em geral, se costuma dizer até 15 dias. Né? Se levar horas, 1, 2 horas, significa que você é naturalmente imune àquela doença. Né? O vírus entrou em você, 2 horas depois você já tem o anticorpo que vai impedir a ação do vírus. Você nem vai ter sintomas da doença, certo? Agora, na grande maioria das pessoas, não. O sistema imunológico vai levar até 15 dias para achar anticorpo. O problema é que, dependendo da doença, você pode não ter 15 dias para isso. Né? Os sintomas da doença podem ser tão graves que você pode morrer antes disso. Né? Então, esperar que o corpo se recupere da doença não é sempre a melhor alternativa. Né? É claro, se você sobreviver, se você não, durante esses 15 dias conseguir suportar os sintomas, muito provavelmente vai se tornar imune a essa doença, né? O que não te mata te deixa mais forte. Mas não há necessidade de jogar essa roleta russa com o destino, né? Deixar na mão da fortuna, né? Principalmente quando se trata de uma doença, não é tão aconselhado. Então, o que é que o ser humano desenvolveu? O ser humano desenvolveu as vacinas, né? Então, a vacina, né? E vem da palavra latina vacinia, que significa varíola das vacas. Ela foi desenvolvida, a primeira vacina foi feita, né, por um médico inglês chamado Edward Jenner. A gente diz que foi feita por ele porque ele foi o primeiro cara a desenvolver um método mesmo que a gente pode considerar como vacinação. Antes dele já há relatos históricos, até na própria China, né, antiga, de fazer uma espécie de vacinação para a varíola, né? Mas, enfim, o Jenner ele fez um procedimento. Ele percebeu que havia uma forma de varíola bovina e que quando o ser humano pegava essa varíola, ela em geral sempre evoluía de forma benigna, ele tinha sintomas leves, e depois de se curado dessa varíola bovina, o ser humano nunca pegava a varíola humana, né? Então o Jenner ele fez o quê? Ele inoculava o pus das feridas da varíola nas pessoas para desenvolver essa imunidade. Claro que hoje em dia a gente não faz mais isso, mas o princípio, né, porque na época o Jenner não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele inoculava, sabia que isso daí ia dar doença, mas ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Né? Na prática, o que a gente faz com a vacina? Você vai pegar o vírus atenuado, que é o vírus com o seu material genético destruído, né? Ou partículas virais, partes do vírus, e vai colocar no corpo de uma pessoa saudável. Certo? O sistema imunológico não sabe a diferença de uma vacina ou da doença mesmo. Então ele vai receber essas partículas virais e vai começar o seu processo de produção dos anticorpos, como seria com uma doença. Tá? A diferença é que, como você está usando o vírus inativo, ele não vai se multiplicar no seu corpo, né? E como ele não vai se multiplicar, você não vai ter sintomas graves da doença. Então vai dar tempo para o corpo construir o anticorpo sem o risco de você morrer. Né? Então o teu corpo vai produzir os anticorpos, certo? Produzir os anticorpos. Aí tem uma outra parte que é muito importante, que na verdade a vacina só funciona por causa disso, que é a parte da memória. Né? Então, existem certos tipos de células de defesa que vão armazenar a informação, a receita do anticorpo. Então essa informação vai ficar armazenada ali por um período longo de tempo. Né? Isso varia muito para as doenças. Doenças virais, o prazo é bem longo. Né? Quando se trata de doenças virais, essa memória imune pode durar por muitos e muitos anos, 30, 40, 50 anos. Quando é uma doença bacteriana, porque existe algumas vacinas para doenças bacterianas, né? Ela tem um prazo de validade geralmente mais curto e pode não te fornecer imunidade para todas as etapas da vida. Exemplo, a vacina da tuberculose. Ela é bem eficiente para crianças, né, principalmente as recém-nascidas, mas ela não é eficiente para adultos. Né? A vacinação para adultos não oferece uma boa resistência, certo? Uma boa proteção. Então, a vacina ela é específica, certo? Todo o anticorpo é específico, o anticorpo só funciona, né,
no antígeno certo, na partícula certa. Então, anticorpo para vírus da catapora só funciona no vírus da catapora. Anticorpo do vírus da varíola, né? A varíola já foi erradicada, mas anticorpo do vírus da varíola só funciona na varíola, né? Anticorpo do vírus da gripe só funciona no vírus da gripe. Aliás, é por isso que mesmo com vacinação você pode contrair gripe, porque é um vírus altamente mutagênico, então sofre bastante variação, e como o anticorpo é muito específico, né? O teu corpo pode ter imunidade para 2, 3, 4 linhagens de vírus, mas surge uma linhagem nova, aqueles anticorpos já não funcionam. Então, a resposta é específica, funciona para aquele tipo de vírus. E no caso de doenças, né, da vacinação, ela produz memória. Aliás, é nisso que está fundamentada a vacina. A vacina só tem eficácia porque existe memória imune, certo? E é chamado de imunização ativa porque o nosso corpo trabalha ativamente na produção do anticorpo. Ele vai receber, então, o antígeno, as partículas microbianas, tá? No caso aqui, virais, eu estou explicando virais, mas como eu disse, pode ser até para bacteriana, né? Então, ele vai receber essas partículas e o corpo vai trabalhar na produção de anticorpo. Como eu já falei, demora de horas a dias. Os infectologistas dizem que não precisa de um prazo maior de 15 dias. Então, em geral, né, você precisa se vacinar e você vai ter anticorpos contra a doença depois de 15 dias. Claro que cada doença tem o seu esquema de vacinação, tem algumas vacinas que a resposta imunológica é melhor depois de 2 doses ou 3 doses, intercala entre 3 meses, 6 meses, daí vai ter cada doença uma especificidade em relação a isso, ok? Mas então, a vacina induz a produção de anticorpos, então a vacina vai ser colocada, vai ser introduzida no corpo do indivíduo, isso vai induzir uma resposta imune do corpo, o corpo produz anticorpos e armazena na memória. Então ela é específica, tem memória, e é ativa, porque o corpo trabalhou ativamente para a produção do anticorpo. Tá? Agora, também existem algumas outras alternativas, né? O anticorpo ele não funciona só com bactérias, com partículas virais. Ele também funciona com toxinas orgânicas, né? Em geral, uma toxina orgânica é uma proteína ou um conjunto de proteínas, né? Então, veneno de uma serpente, veneno de aranhas, veneno de escorpiões, eles são proteínas especiais com certas funções, né? Algumas com função de morte celular, outras neurotóxicas, enfim, mas elas são proteínas. Então, quando essas proteínas estranhas, esses antígenos, entram no nosso corpo, por exemplo, se eu ganhar a picada de uma serpente, uma cobra coral, né, essa toxina vai entrar no meu corpo e o meu sistema imunológico vai agir. Ele vai tentar encontrar o anticorpo, ou seja, uma proteína que se liga a essa proteína invasora e impeça a ação biológica dela, impeça o funcionamento dela. Né? Então ela vai se tornar inútil e não vai me causar problemas. Mas a gente volta àquela velha questão. A questão de que pode demorar de horas a dias. E dependendo do veneno, eu não tenho dias. Né? O veneno de uma cobra coral pode me matar em horas. Né? 3, 4 horas depois eu posso estar morto com uma toxina dessa, dependendo da quantidade. Né? Então não tenho como esperar que o meu sistema imunológico construa a imunidade. Então, o que se pensou? Né? Se pensou e se desenvolveu a técnica. Pegar o veneno, pequenas doses do veneno, por exemplo, o veneno da cobra coral. Eu vou pegar pequenas doses desse veneno e vou introduzir ele num animal que tenha uma biologia similar à minha, ou seja um mamífero. Né? E nesse caso, em geral, a gente utiliza cavalos, porque são animais de grande porte, robustos e que vão suportar certas doses um pouco maiores de toxina. Então você inocula o veneno, coloca o veneno no corpo do animal e o sistema imunológico dele vai começar a trabalhar e produzir anticorpos. Então ele vai produzindo. Então você vai injetando pequenas doses do veneno em dias intercalados até que o animal tenha construído uma boa imunidade para essa toxina. Aí retira-se o sangue do cavalo, né, separa a parte sólida, que é as células, da parte líquida, que é onde vai conter
o anticorpo, né, que a gente vai chamar de soro. Então eu vou retirar, purificar, né, e concentrar. Então eu vou armazenar esse soro, certo? Se eu recebi a picada de uma cobra coral, eu vou procurar assistência médica e aí lá eles vão ejetar da minha corrente sanguínea esse soro para a cobra coral. Essa proteína vai entrar na minha corrente sanguínea, vai se ligar às proteínas do veneno e vai inutilizar. Então esse soro vai impedir que a ação do veneno me prejudique, certo? Nesse caso, né, é específico também, todo anticorpo é muito específico, então, por exemplo, para mim ter o soro do veneno de cobra coral, eu preciso do veneno da cobra coral, para que seja produzido anticorpos específicos para essas proteínas, essas toxinas. Se eu tiver o veneno de um escorpião amarelo, eu preciso ter o veneno desse escorpião amarelo para produzir os anticorpos, né? Se for de uma aranha viúva negra, eu precisarei do veneno dessa aranha viúva negra para produzir. A resposta é específica. Eu não posso, por exemplo, ser picado por uma cascavel e querer que o soro da cobra coral funcione. Ele não vai funcionar, porque ele é específico, certo? A memória, o meu corpo vai ter a memória? Não, não vai ter a memória. Justamente porque nós estamos falando de uma imunização passiva. Por que passiva? Porque o meu corpo não trabalhou na construção desse anticorpo, certo? Eu usei um terceiro, né, um terceiro indivíduo, um animal, para a produção dos anticorpos, e eu só coletei os anticorpos dele e utilizei no meu corpo para impedir a ação da proteína. Mas o meu corpo não teve nenhuma participação nessa imunização, na construção desse anticorpo. Então a gente chama isso de uma imunização passiva. E como ela foi passiva, ou seja, o meu corpo não teve participação nela, não há a produção de memória, né? O que eu quero dizer com isso? Na vacina eu vou ter memória. Então, recebi a vacina. 30 dias depois, se o vírus entrar no meu corpo, ele entra, o meu sistema imunológico identifica o vírus, já inunda a corrente sanguínea com o anticorpo específico que ele já tem na memória, e ele já impede a ação desse vírus e eu nem vou desenvolver os sintomas da doença, certo? Agora, por exemplo, no caso da imunização passiva, né, de uma picada de uma serpente. Por exemplo, fui picado por uma cascavel. Procurei ajuda médica, recebi o soro, né, sobrevivi, não tive graves problemas. Aí, 30 dias depois, eu sou picado novamente por uma nova cascavel. Eu não vou precisar procurar ajuda médica? Não, eu vou precisar procurar ajuda médica. Por quê? Porque o meu corpo não participou da produção daquele anticorpo, não existe nenhuma memória nesse caso, né, de anticorpo. Então, começa de novo, é tudo do zero. Eu vou ter que procurar assistência médica e receber novamente o soro, né, para essa questão, certo? Para resolver esse problema da picada da serpente, ok? Eu espero que todo mundo tenha conseguido entender, certo? Se no começo ali, quando eu falei de vírus, né, pode dar uma revisada nas nossas videoaulas sobre vírus, para tirar as suas dúvidas, tá certo? Muito obrigado pela presença, tá? E tchau, tchau.